Olá a todos, eu sou Fernando Cardoso, engenheiro de Minas e doutor em Engenharia de Minas pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, atualmente pesquisador de pós-doutorado junto ao LAPRON dentro do grupo de trabalho MathMine, e esse é mais um vídeo da série de ferramentas vinculadas ao nosso projeto MathMine e minha pesquisa de pós-doutorado. E o vídeo de hoje então é uma complementação do livro de uma das apresentações anteriores, que visa apresentar então a avaliação econômica de projetos de mineração e alguns elementos complementares, no caso o custo anual equivalente, payback, análise de risco e árvore de decisão. Bom, então a estrutura vai ser, então é só relembrar rapidamente fluxo de caixa descontado, seguido do custo anual equivalente, payback, análise de risco, por simulação, e árvore de decisão. Só relembrando então que no estudo de viabilidade técnico-econômica ou avaliação econômica de projetos, existem diferentes parâmetros que podem ser utilizados, VPL, TIR, payback, custo anual equivalente. Então a gente vê que normalmente o maior parâmetro utilizado é sempre o VPL, mas existem situações onde parâmetros complementares podem ser utilizados, principalmente o payback e o custo anual equivalente. Então a apresentação de hoje visa apresentar esses dois parâmetros complementares. Lembrando então que o VAUE, ou CAI, custo anual equivalente, são sinônimos, é adequado à análise que envolva atividades operacionais da empresa, especialmente para investimentos que são normalmente repetidos. Então, normalmente se usa esse parâmetro para frotas, equipamentos, entre outros, onde a gente normatiza todos os dispêndios, todas as entradas de um fluxo de caixa. Mas ele também pode ser usado para um projeto como um todo. E por fim, o método payback, que custa o tempo de retorno de um investimento. Relembrando então, um fluxo de caixa, nós temos uma série de investimentos e uma série de retornos. Isso aqui é a estrutura básica de um fluxo de caixa. Então aqui nós temos a ilustração de um fluxo de caixa tipo, onde nós temos os investimentos inicial e depois as entradas anuais. Esse é um fluxo de caixa ainda não descontado. E aqui o semelhante descontado, onde o valor acaba sendo, as entradas são penalizadas pela taxa de atratividade, ou seja, são trazidas para o presente, para o tempo presente. Relembrando então que para projetos de mineração nós temos custo de lavra, custo de processamento, ou que vão nos dar os nossos custos operacionais, e as nossas receitas vão ser dadas então muitas vezes em função de teor, o preço de venda, da produção, e das porcentagens referentes à recuperação e impostos. Aqui já chama atenção então que aqui nós temos o fluxo de caixa normal e aqui o fluxo de caixa amortizado, ou seja, a gente vê aqui que vai ser feito somados os valores ano a ano, e chega um ponto que a gente passa de um valor negativo para um valor positivo, que seria então exatamente o tempo de retorno, o nosso payback, que no caso aqui a gente vê que foi em 3,77 anos. Bom, então a primeira parâmetro que pode ser que eu vou apresentar agora é o custo anual equivalente, ou valor anual uniforme equivalente, que trata-se de uma forma de apresentação do VPL, do fluxo de caixa, distribuído de forma uniforme em um dado período de tempo, normalmente vida útil de um equipamento ou vida útil de um projeto. De forma específica, facilita a comparação com outras alternativas, como por exemplo na comparação entre aquisição e manutenção de um dado equipamento e a opção por terceirização de um serviço. Ou seja, se a gente tem duas opções de frota de caminhão, de tipo de caminhão, e muitas vezes é complexo de nós analisarmos essa frota em função de um fluxo de caixa, onde a gente tem onde nós podemos ter
um alto valor inicial de dispêndio e valores menores de dispêndios, né? E, por fim, um valor residual de venda do equipamento, por exemplo, aqui nesse exemplo, se a gente normatizar esse fluxo de caixa, a gente vê quanto que esse equipamento vai nos custar por ano, né? Então fica muito mais simples de nós compararmos equipamentos, né, diferentes e até mesmo compararmos com possibilidade de terceirização, né? Então isso pode ser feito para equipamento, para toda uma operação, a depender, né? Só lembrar que muitas vezes frotas de caminhão, equipe de capeamento são terceirizados em minas e até mesmo toda a operação de uma mina a depender, né? Então ele pode ser obtido de forma algébrica ao se projetar de maneira uniforme o fluxo de caixa e de maneira não uniforme em um intervalo de tempo. Por exemplo, na análise de um equipamento industrial, onde possui um valor de compra, manutenção anual e valor residual de venda, como eu acabei de apresentar para vocês. Esse é um cálculo extremamente simples de se fazer no Excel, né, ou por algumas formulações de matemática financeira. Bom, payback, o prazo de recuperação. Segundo Mota e Colombo, o payback, ou prazo de recuperação de investimento, é uma ferramenta para se julgar a atratividade de um investimento. Pode ser estimado de forma simples ou em valor presente líquido, né? Payback descontado. Apresenta grande aplicabilidade para se analisar e comparar, né, opções de empreendimento, sendo o principal quesito sobre todos, né, o principal quesito, né, em projetos com grandes incertezas associadas, como em setores de mudanças tecnológicas bruscas, né? Ou seja, onde muitas vezes no setor de tecnologia, onde existe sempre uma rotatividade grande de tecnologia, um tipo de celular é lançado em um ano e após um ano ele já está obsoleto, ou computadores, etc. O payback é um item de grande relevância porque é natural a gente entender, né, que quanto mais rápido ter um retorno, mais seguro seria o investimento, né? E o mesmo pode valer para a mineração também, onde, por exemplo, se está estabelecendo um projeto num lugar, né, numa localidade onde há grande incerteza política, né? Então é típico às vezes um projeto iniciar e por mudanças em espectro político, espectro ambiental, né, normativas, ele acabar tendo que ser paralisado. Então, já previamente entendendo isso, muitas vezes o payback, né, é um parâmetro de grande interesse para se avaliar projetos de mineração também. Então aqui só para exemplificar, né, duas opções de fluxo de caixa e o payback deles, tá? É importante observar que esses dois aqui eles têm períodos diferentes, né? E não basta nós tão pouco saber, né? Evidentemente, a depender da situação, é mais interessante o que tem um retorno mais rápido, né? Mas também a porcentagem, né, do tempo de retorno em função de todo o tempo do projeto, né? A gente vê então que o primeiro, a opção 1, né, ela tem um retorno em um tempo de projeto maior do que a opção 2. Bom, então mais um item, né, complementar, né, análise de risco por simulação. Lembrando que a análise de risco ela pode ser não necessariamente é feita apenas por simulação, né? Existem diferentes ferramentas, né, gerenciais para se estabelecer uma análise de risco. Aqui nós estamos falando da análise de risco em termos quantitativa, né? Ou seja, por simulações, entre outras, né? Existem outros métodos quantitativos também. Bom, segundo Scherbaum, 2015, em estatística aplicada, define que existem 3 métodos estatísticos de maior destaque para a simulação. O de Monte Carlo, né, desenvolvido por um matemático que participou do projeto Manhattan. Então, a simulação de Monte Carlo, que é extremamente famosa, ela acabou sendo desenvolvida para solucionar problemas em desenvolvimento em física, né? Muito interessante. O First Order of the Second Moment, né, que é um outro método, e dos pontos de estimativa, né? Esses dois aqui não são tão aplicáveis, né, quanto acabou sendo a simulação de Monte Carlo, né, que tem várias aplicações dentro da engenharia. O método de Monte Carlo, então, permite obter a distribuição de probabilidade de uma variável dependente por meio
de um processo sucessivo de simulações, né? Então aqui a gente tem uma ilustração que apresenta bem como que funciona, né? Então, um sistema, né, em função de diferentes variáveis, onde a gente assume que cada uma dessas variáveis ela não é descrita por um ponto determinístico, mas sim por uma distribuição de probabilidade, a gente acaba tendo como resultado desse sistema ou função uma distribuição de probabilidade, né? Então isso é muito importante quando a gente não tem uma certeza absoluta de qual o valor de entrada no nosso modelo ou sistema, né? O que pode ser aplicado, né, para um fluxo de caixa, onde, por exemplo, a gente não tem a certeza absoluta de que o CAPEX, né, o investimento de capital do nosso vai ser X, né? A gente pode, então, pela simulação, atribuir, né, que o nosso CAPEX, o nosso investimento, vai variar de tanto a tanto conforme uma distribuição normal, uma distribuição triangular, ou como a gente entender melhor, né? E como resultado disso, né, lembrando que isso pode ser atribuído a todas as variáveis, né, do nosso modelo, o fluxo de caixa, a gente consegue obter, então, por fim, uma distribuição, né, de resultados para o nosso VPL, para o nosso SATIR, até mesmo para o nosso payback, né? Então, e isso acaba nos permitindo sair de uma esfera determinística, né, onde a gente só assume que o valor do VPL ou do resultado vai ser X, para conseguir uma análise probabilística, onde a gente consegue dizer, olha, a gente tem 90% de certeza que o nosso VPL vai estar de tanto até tanto, né? Então nós ganhamos mais alguns parâmetros para se comparar projetos e para se avaliar a viabilidade de um projeto, né? Evidentemente, né, nós podemos ter então projetos que vão ser mais estáveis do que outros, ou seja, vão apresentar menores desvio padrões, né, menor variância. Seguindo então para o nosso último item, né, árvore de decisão, que também acaba sendo um método de se imputar certa estatística, né, dentro de uma avaliação. A árvore de decisão consiste na representação gráfica das opções de investimento, de maneira a representar os riscos, né, também é uma forma de análise de risco, nos investimentos, de forma a tornar mais claro o processo de escolha pelo projeto a ser escolhido. Ou seja, dentro de um determinado projeto, uma árvore de decisão vai nos representar as diferentes opções dentro deste projeto, né? Trata-se com um ou mais indicadores, VPL, TIR ou outros, a gente pode tratar com diferentes indicadores, e com a probabilidade de ocorrência de cada cenário, selecionando-se sequencialmente os ramos de modo a maximizar o resultado. Então aqui a gente tem dois itens, né? A gente tem um projeto, onde a gente tem um nó e a gente pode ir para um cenário 1 para o cenário 2. Aqui está um pouquinho melhor representado, né? Onde para os diferentes cenários, né, a gente vai calculando o valor final, né, dessa opção, né? E depois a gente vai dando os valores para esses nós. O método é simples, né? Então a gente, para o valor do nó, vai ser o somatório do valor deste ramo aqui, né? No caso aqui 101,20 vezes a probabilidade de ocorrência dele, somado ao do ramo anterior, 22% vezes 41. Então a gente vai dando o valor para essas opções, né? E vai fazendo isso de maneira sucessiva até chegar ao valor final de todo um projeto, né? Existem diferentes referências, é bem simples de achar exemplos práticos, né, e bem ilustrativos no próprio YouTube, né, sobre a árvore de decisão. Confesso que ela não é muito comum, né, dentro do universo da avaliação de projetos de mineração, mas ela poderia ser, né, principalmente quando a gente está trabalhando com opções de projeto, né. A gente pode optar aqui entre uma determinada área, né, um determinado método de lavra, uma determinada espessura de stopes, né, e dizer que tem 55% de sucesso ou 45% de sucesso, né. Então é uma alternativa bem interessante, né, para ser desenvolvida para avaliação de projetos de mineração. Lembrando a todos, né, que o modelo econômico MAFMINE, ele é um modelo para se determinar o CAPEX, o modelamento técnico-econômico de projeto. Então a gente tem em função de opções de projeto, né, taxas de produção, opções de método de lavra,
né? A gente consegue definir custos e outras variáveis de projeto, né? E por fim chegar então a CAPEX e OPEX de um projeto. Aqui estão as referências. E mais uma vez, muito obrigado pela atenção. Tchau, tchau.